Guardem esse vídeo aí na memória de vocês, porque a gente vai ver como no vídeo, na mensagem que a gente vai ler aqui, no texto que a gente vai ler, vai ter alguém que deixou Cristo por último. Ele falou, fez todas as outras coisas, mas deixou Cristo por último, né? Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, na passagem que a divisa, né? Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. Nesse texto aí, vou pedir que a igreja fique de pé para a gente ler esse pedaço, por favor. Lucas 10, a partir do versículo 38. Nesse texto aí a gente vai ver várias coisas que Jesus estava ensinando, né? A partir do versículo 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Oremos. Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, de ser instrumento teu, e te pedimos que o Senhor fale, Senhor, o que o Senhor quer falar através de mim, que nada saia de mim, Senhor, que tudo venha de ti. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. A gente pode sentar. No texto, a gente verifica que Jesus, ele estava de passagem quando Marta chama Jesus para ir ficar na casa dele. Jesus não tinha um local certo para ir. Ele estava de passagem. A Bíblia diz aqui que ele estava com seus discípulos em viagem e chegaram ao povoado que ela morava. E ela o convidou para ir na sua casa, para dar alimento, para dar guarida, para ele descansar, né? E aí, quando chegou lá, para surpresa de todos, Maria, em vez de ajudar Marta, sentou para ouvir Jesus. Jesus, ele vivia ensinando. E era costume naquela época que quando o mestre ia ensinar, as pessoas sentassem ao seu redor para escutar o que ele estava falando, para aprender. Então, Jesus falava aos seus discípulos e aqui estava na casa. No caso, Maria, ela escolheu sentar e ouvir o que o Senhor tinha para falar, ouvir o aprendizado do Senhor, né? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não tem sentado para ouvir o que o Senhor tem a falar, mas Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Ela ouvia atentamente, porque ela queria se alimentar espiritualmente, ela queria saber o que o Senhor tinha a dizer, ela queria aprender mais do Senhor. Eles estavam em Betânia, a cidade que Marta, Maria e seu irmão Lázaro moravam. Nesse texto ainda não fala de Lázaro, mas a gente sabe que eles três eram irmãos. E quando Jesus chega, Marta se preocupa em fazer comida, em deixar a casa pronta, em deixar tudo certo, para que Jesus tivesse um conforto, uma comida melhor, uma casa arrumada. E Maria foi lá e sentou-se para aprender de Jesus. Nesse texto aqui, a gente aprende que sempre quem está sentado, nesse texto a gente aprende, irmãos, que a gente precisa sentar para aprender do Senhor. Não adianta a gente
se preocupar com todas as outras coisas se a gente não sentar para escutar o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Jesus, por onde ele ia, ele ensinava. E os seus discípulos sempre estavam sentados ao seu redor para escutar e entender o que ele queria falar, entender o que ele queria ensinar. A mesma coisa foi com Josué. Se você estuda a questão de Moisés e Josué, para onde Moisés ia, Josué ia com ele. Josué estava sentado, aprendendo, escutando. E logo mais, Josué estava pronto para quê? Para liderar aquele povo, para levar aquele povo a Canaã. Se Josué não tivesse sentado e escutado o que Moisés tinha falado, aprendendo o que ele tinha para falar, talvez ele não fosse um bom líder, talvez ele não tivesse preparado para levar o povo até Canaã, né? Então, a gente vê que a importância de você ter um tempo, de ter uma qualidade de vida com o Senhor, de você se sentar, de você ler a sua Bíblia, de você orar, de você jejuar, é muito importante você ter uma vida certa com Deus, uma vida que você procura sempre aprender. Às vezes a gente vem para a igreja e aí fica preocupado com hora, e aí fica preocupado porque já passou do horário do culto e vai atrasar a EBD, e a EBD vai terminar mais tarde, e a gente esquece de que a gente está aqui para aprender. A gente está aqui no momento de ficar sentado, de escutar o que o pastor tem a falar, o que as músicas têm a falar, o que as leituras têm a falar, o que a lição da EBD tem a falar. A gente fica tão preocupado, como eu tenho que ir embora, porque tem que fazer almoço, porque isso, porque aquilo, porque de tarde tem ensaio, e acaba que não aprende o que o Senhor tem a dizer para a gente. Não fica conectado com as coisas que estão acontecendo, fica ligado com o mundo lá fora, olhando o celular o tempo todo, para ver se alguém mandou uma mensagem, para ver se já passou da hora, para ver se o pastor Davi não está demorando demais falando, para ver se o professor da sala da EBD não se estendeu, não fugiu do assunto, e acaba que a gente esquece de sentar e aprender. E a gente não é melhor do que ninguém. Se os discípulos, que foram os discípulos de Jesus, sentaram para aprender, imagina a gente tem que parar mesmo e sentar e escutar o que o Senhor tem a falar para a gente. Muitos aqui conheceram o meu avô, ele foi pastor dessa igreja por muitos anos, e ele não, o sonho dele nunca foi ser pastor. Eu comentei com o Sérgio que o sonho dele era ser ministro de música. Ele estudava música. Foi quando a igreja disse: Milton, tu não quer ser pastor não? E ele disse: meu Deus, não era nada disso que eu queria, mas se for a tua vontade, me mostra. E aí ele mudou de curso no seminário, e aí ele sentou para aprender, para ser um homem de Deus, para terminar o seu curso de teologia, e muitas almas foram levadas a Cristo através da vida dele. Mas por quê? Porque ele sentou, porque ele procurou se especializar, porque ele procurou estudar mais, procurou escutar a voz de Deus. E às vezes a gente não escuta a voz de Deus, a gente acha que é aquilo ali, mas é o que eu quero, e esquece que a vontade de Deus nem sempre é o que a gente quer. Deus sempre quer o melhor para a gente. Ele não vai dar uma coisa que mais na frente a gente vai quebrar a cara. Pelo contrário, ele vai dar as condições certas. E foi assim que meu avô fez. Ele estudou, se preparou, foi pastor dessa igreja por mais de 31 anos, e através da vida dele e dessa igreja, muitas outras pessoas se tornaram pastor. Pastor Davi, pastor Maia, quantos outros pastores saíram daqui? Se formaram e estão em outros lugares, mas resolveram estudar, sentar, escutar o que o Senhor tinha para falar na vida dele, né? Eu vou reforçar aqui o texto. No versículo 40, diz assim: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Isso é uma preocupação muito grande na nossa vida, porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente cumpre as nossas escalas, a gente vem para o ensaio, a gente vem para o ensaio do coral, o ensaio do louvor, faz tudo na igreja, mas não se preocupa de estar conectado com Deus, de estar escutando o que Deus tem para falar para a gente. E aí a gente acha que está fazendo o que Deus quer, acha que está fazendo o que Jesus ensinou. Não, mas eu estou na igreja todo domingo, mas eu estou na igreja na quarta-feira, mas em casa, e durante a semana, durante os outros 5 dias da semana, vamos dizer que você venha na igreja toda quarta e todo domingo,
E o resto da semana? Você tem se dedicado? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem tido intimidade com Deus? A Bíblia fala que, lá em João 10, no versículo 3 a 5, que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. O pastor, quando vai na frente das ovelhas, ele vai falando e ele sabe, ele chama elas pelo nome, a Bíblia diz que ele chama elas pelo nome. E que a ovelha não vai seguir outra pessoa além do seu pastor, porque ela não conhece outra voz, ela conhece a voz do seu pastor. E aí, você tem conhecido a voz de Deus? Você tem escutado o que Deus tem a falar ao seu coração? Você tem se preparado, tem preparado a sua casa para receber Jesus e os seus discípulos? Será que se fosse hoje, a tua casa estava pronta para receber Jesus? Será que se fosse hoje, você seria Marta ou seria Maria? A gente vive num mundo bem complicado. É correria o tempo todo, a gente tem que trabalhar muito para ter as coisas, mas quando a gente entrega na mão de Deus, quando a gente resolve ter intimidade com Deus, Deus faz as coisas fluir de vento em popa. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade que o Senhor quer, e Ele não deixa faltar nada. Eu sou experiência disso. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa. Eu tenho certeza que Deus nunca deixou faltar nada na vida dessa igreja também. E aí Deus fala para Marta que ela está muito. Jesus fala para Marta que ela está muito preocupada com as coisas terrenas, com comida, com a arrumação da casa. Ele fala que ela está muito inquieta, mas não tem parado para escutar o que Senhor tem para falar na vida dela. Quantas vezes você parou para escutar o que o Senhor tem a falar no seu coração? Quantas vezes você deixou de estar inquieto e só sentou e disse: Senhor, fala comigo aqui, porque eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente, na hora da preocupação, na hora do aperreio, a gente fala: mas Senhor, você me abandonou. O tempo todo Ele estava aqui, falando com a gente. Eu digo a Davizinho: se você ler a Bíblia e não entender o que Deus está falando, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual, porque é muito claro. Deus deixou tudo claro aqui para a gente fazer, para a gente ler e aprender. Isso é o manual da nossa vida, tudo certo, não tem nada fora do contexto. Deus sempre deixou tudo muito certinho para a gente entender mesmo o que Ele tem para falar com a gente. Só basta a gente buscar, a gente orar, a gente deixar na mão dele que Ele vai resolver tudo, né? É importante lembrar que a gente precisa sim ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida que a gente tenha um momento, pare tudo que a gente está fazendo naquela hora ali e vá falar com Deus, orar. Eu lembro agora com a história do avô de Luciângela, que faleceu há um mês atrás. E ele estava lendo a Bíblia dele e o filho dele chegou e bateu no portão. E ele ouviu o filho bater no portão, mas ele continuou lendo a palavra de Deus. E o filho dele disse: papai, do lado de fora. Ele continuou lendo. Quando ele terminou de ler a leitura dele, ele levantou, abriu a porta e disse: agora você pode entrar, meu filho. Eu estava no meu momento com Deus e eu não podia parar. Eu não podia deixar as coisas de Deus para abrir a porta para você. Não é má educação, não. Qualquer outra pessoa da casa podia abrir, mas às vezes a gente deixa de fazer as coisas com Deus, a gente perde o sentido do que a gente estava fazendo, a gente perde o foco e depois a gente vai voltar: eita, foi onde eu parei. E aí a gente perde a sintonia com Deus, a gente perde aquela intimidade, a gente perde aquele desejo de aprender. A gente às vezes dá foco para muitas outras coisas na vida e deixa a vida me levar, vamos ver no que é que vai dar. Mas não é assim. Deus quer ter uma intimidade contigo, basta você querer, basta você buscar saber o que o Senhor tem para falar nas nossas vidas, né? Uma outra história que eu queria contar aqui é de um jovem dessa igreja que se preocupou muito, nasceu e criado dentro dessa igreja e sabe tudo dessa igreja,
tudo, eu digo assim, não da vida das pessoas, mas do templo, né? Se preocupava muito com o som, como é que está o louvor, como é que está a transmissão, como é que está o data show, e as escalas, e isso e aquilo, e será que tem alguma coisa quebrada, o disjuntor disparou, ele vai lá e liga, e aí ele ficava o tempo todo preocupado com o andamento das coisas na igreja, mas não com o andamento do culto. Até que a esposa dele chegou para ele e disse assim: marido, quando é que tu vai parar para adorar? Quando é que tu vai esquecer os problemas da igreja e adorar a Deus e viver o que Deus tem para falar para tu nesse momento? E aí eu pensei assim, poxa, pesada, né? Mas ela continuou orando e ela orava para que Deus tivesse um encontro comigo de verdade, porque às vezes a gente está na igreja, no meu caso, há 36 anos, fazendo a mesma coisa sempre, vindo aqui todo domingo, vindo aqui nas quartas, vindo nos cultos de jovens, e não tem adorado a Deus da maneira que Ele quer que a gente adore. E a minha esposa, ela começou a orar para que eu tivesse um encontro com Deus de verdade, para que eu pudesse adorar a Deus de verdade. E aí eu disse: caramba, tem alguma coisa errada na minha vida, eu vou precisar mudar. Não está certo isso, de eu ir cumprir minha escala, de eu ir e fazer as coisas que eu faço na igreja, se eu não tenho adorado a Deus, se eu não tenho entendido, quando eu abro a palavra de Deus, se eu não entendo como se a Bíblia tivesse em inglês, eu não entendo nada do que Deus tem para falar comigo. Alguma coisa tem de errado na minha vida. E Papai do Céu foi lá e mudou. Ele fez com que eu viesse para a igreja para adorar. Se eu errava tocando a bateria, se o louvor tocou a música toda troncha, se o data show parou, se a igreja está pegando fogo, eu agora vou adorar. Quando for meu dia de trabalhar, eu vou e faço a minha parte. Porque às vezes eu nem estava escalado, nem nada, eu estava ali, mexendo na mesa e olhando para ver se o culto estava rolando no YouTube, se não está. Meu Deus do céu, realmente eu preciso que o Senhor faça uma mudança na minha vida. E glória a Deus que Deus fez isso por mim, porque eu não me preocupava com a saúde espiritual da minha esposa, eu não me preocupava com a educação espiritual do meu filho. Eu era um bom provedor, um bom marido, um bom pai, mas quando era na parte de ser líder espiritual, eu estava pecando, porque eu não estava fazendo as coisas certas, eu não estava fazendo o que o Senhor queria que eu fizesse na vida da minha família. E Jesus precisou abrir a minha mente, abrir o meu coração, para que eu percebesse que não era só aquilo. Lu orou bastante, algumas pessoas da minha família oraram e oram por mim sempre, mas só ela sabia disso. Quando Sérgio teve um acidente, eu estava vindo do trabalho de bicicleta, e aí o Luciano mandou uma mensagem: ó, gente, o Sérgio sofreu um acidente. Eu digo: meu Deus, um cara tão jovem, com uma família grande, poxa, faz a tua vontade, Senhor, na vida dele. E aí o Senhor, naquela hora, ele mandou uma música que eu estava escutando, que dizia para eu ter calma. E a partir daquele momento, eu comecei a ter uma comunhão maior com Deus. Eu nem falei isso a ele, eu só disse a ele que ele não tinha orado, mas foi através disso que Deus me usou. Ele disse: precisa acontecer isso contigo para ter uma mudança na tua vida. Precisa que eu te quebre, ou atinja alguém da tua família, para que tu precise mudar, para que tu mude a tua atitude, para que tu seja a pessoa que eu quero que seja, para que tu me adore de verdade, e não fique preocupado com escala, ou com louvor, ou com a igreja. Vai para a igreja para adorar, tem uma vida. Eu dizia: eu vou orar e está tudo certo. Eu não li a palavra. Eu cheguei para mim e disse assim: poxa, eu tinha 34 anos e nunca tinha lido a Bíblia toda. E aí, quantas pessoas mais jovens já têm conseguido fazer isso? Eu digo: meu Deus, até quando eu vou ser assim? Até quando eu vou ser um
uma figura, um fantoche. Até quando eu preciso ser tocado por ti, Senhor. Preciso ser um mude isso em mim. Porque não adianta eu estar ali e não fazer a obra do jeito que o Senhor quer que eu faça. E o que eu quero que os irmãos entendam é que hoje eu sou uma pessoa melhor porque Cristo me mudou. Porque apesar dos meus 36 anos dentro dessa igreja, eu precisava ser mudado, eu precisava ser quebrantado, eu precisava dar mais de mim. Às vezes eu ficava pensando, poxa, fulano nem foi para a igreja, mas nem ligava para ele, nem procurava saber o que era, o que estava acontecendo. E às vezes a gente não se preocupa com os outros, com o próximo, e ajudar a procurar saber. A gente procura saber da fofoca. Se acontecer alguma coisa, o irmão está chorando na igreja, deve estar com algum problema, deve estar em pecado. O cara está só adorando, deixa o cara adorar, vai lá, adora também, deixa Deus te quebrantar. Às vezes a gente só precisa se colocar no nosso lugar e dizer a Deus, me usa, me capacita, faz a tua obra na minha vida. Não é fácil não, mas a gente tem que refletir, sempre buscar na memória. Quando perguntam a gente, como se fosse no vídeo, o que é que eu sou, a gente tem que primeiro dizer o quê? Que é cristão. É a primeira coisa, eu sou o servo do Senhor. Mas não, a gente bota os nossos títulos. Eu sou professor. Eu sou baterista da igreja. Eu sou marido de Luciano. Eu sou pai de Davi. Mas esquece de dizer, eu sou cristão. Eu faço a vontade do Senhor. Será que a gente tem buscado fazer a vontade do Senhor? Será que Deus, olhando lá do céu, Ele está orgulhoso do que a gente tem feito? Quantas pessoas a gente tem ajudado? Quantas pessoas estão ao nosso lado? Com quem a gente está andando? Será que eu estou andando com uma pessoa que ora por mim ou que quer o meu mal? Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque ela orou para que Deus me mudasse. Mas e você? Quem está do seu lado? Ora para que você melhore? Você tem orado por aquela pessoa para que ela melhore? A gente tem buscado andar com Deus, buscado fazer a vontade de Deus o tempo todo, onde quer que a gente esteja. Às vezes a gente para e está no trabalho e está fazendo aquilo lá de qualquer jeito. Qualquer jeito vai. Meu salário está na conta, mas não, a gente tem que parar e prestar atenção. Tudo que a gente faz na nossa vida é para Deus. Tudo. Eu não posso ser uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Pelo contrário, eu tenho que ser uma pessoa em todos os lugares. A mesma pessoa em todos os lugares. O servo do Senhor em todos os lugares. Para que o Senhor não se envergonhe de nós. A gente tem que estar o tempo todo pronto para ajudar o próximo, para orar. Quantas pessoas chegam para você e dizem, estou com problema, ore por mim, e você vai lá e só ora pela pessoa, nem procura saber o problema dela, mas só ora. Vem cá, meu irmão, vamos orar agora. Preciso nem você dizer o problema, Deus sabe, mas não. Às vezes a gente quer saber do problema, aí daqui a pouco já está falando com outra pessoa ali, olha, fulano está com esse problema. Não é isso que ele quer simplesmente que você ore, que você peça a Deus pela vida dele, que você ajude em oração. Não é divulgando o problema de ninguém, é falando o que ele precisa ouvir e orando pela vida daquela pessoa. O que a gente tem que sempre manter em nossa mente é que Deus quer o melhor para nós. Deus quer que a gente cresça junto, que a gente tenha uma comunhão, que a gente tenha intimidade. E a gente não pode ter intimidade de longe. Eu não consigo ter uma intimidade com o Emanuel, por exemplo, se eu vivo longe dele. Como é que a gente vai ter intimidade? Se a gente não se conhece, se a gente vive longe um do outro. Se a gente só se vê aqui no domingo, ensaia, termina o culto, vai para casa e tudo certo. Se a gente não se fala durante a semana. Com Deus é a mesma coisa, né? Se você não está falando com Ele o tempo todo, se você não está buscando Ele o tempo todo, você não vai ter intimidade nunca. Você nunca vai poder dizer, eu sou amigo de Deus. Porque às vezes a gente pensa que Deus é um velhinho lá no céu que a gente tem que falar
com todas as regras em português, sei lá, respeito lógico que a gente tem que ter, né? Mas Deus escuta a gente como a gente fala um com o outro. Deus é nosso amigo, Deus quer nos ajudar, Deus quer estar ao nosso lado. Eu sempre peço a Deus, Deus vai pegar na minha mão, porque se um dia eu quiser me desviar, o Senhor me puxa de volta, porque eu sei da minha fraqueza, eu sei das minhas falhas, eu sei que sozinho eu não consigo. Então eu peço sempre a Deus, Deus me orienta, me ajuda, para que eu possa ajudar as pessoas, não viver só para mim. É muito fácil eu chegar e meter o pau e dizer: está errado nisso, está errado aquilo, a igreja está desse jeito, não sei o quê. Mas e eu? Estou fazendo o quê? Eu estou procurando melhorar? Eu estou visitando aquele irmão que não está indo para a igreja? Eu estou procurando pelo menos ligar para ele e saber: ô meu irmão, segui sua falta, já tem 2 domingos que você não está indo para a igreja. Foi o quê? Sem julgar a pessoa, só liga para ele, pergunta se está acontecendo alguma coisa, se ele está precisando de alguma coisa, se é uma carona, assim, não é. Mas às vezes não, aí fica só batendo pau. Aí chega em casa, começa a falar para a esposa: tu viu isso e aquilo. Aí a criança cresce daquele jeito. Hoje, papai vai para a igreja para falar daquilo dos outros. Ou papai é bonzinho na igreja e em casa é outra coisa totalmente diferente. E a gente não pode ser assim. O que a gente é aqui dentro, a gente tem que ser lá fora, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que a gente esteja. Deus, a gente tem que deixar ser usado por Deus. Deus quer usar a gente o tempo todo. Mas se a gente está de porta fechada, Ele não vai arrombar nunca. Ele não vai obrigar a gente a fazer nada. Basta a gente querer. Se a gente quiser, Ele vai lá e faz de você uma bênção. Faz você prosperar, faz você crescer, principalmente espiritualmente. Porque não adianta a gente crescer no físico e ter bom relacionamento e ter muito dinheiro e não ter a Deus. A gente vê várias histórias, vários testemunhos de pessoas que aí são bilionárias, mas não têm a felicidade que a gente tem de estar aqui no domingo de manhã. A gente podia estar na praia agora, como o Alexandre falou, mas não, a gente está aqui adorando a Deus, buscando a Deus, porque a gente está buscando o nosso melhor sempre. Não interessa se Deus vai nos dar bênçãos, casas, bens materiais. Não, o que a gente quer é bênção espiritual. A gente quer crescer. E as outras coisas vêm porque Deus nunca deixa a gente sozinho. Deus nunca abandona a gente. Ele, além dele dar o que a gente precisa, Ele dá mais, muito mais do que a gente merece. Se fosse por merecimento, a gente não tinha nada. Mas Papai do Céu vai lá e dá a saúde que a gente tem para fazer a obra. E aí a gente às vezes fica parado e não faz a obra. Aí depois adoece e diz: não sei porque eu estou doente direto. Deus está te dando saúde, meu irmão. Vai, faz a obra. Vai, faz a diferença. Muda. A mudança, como o pastor Moisés costuma dizer, a mudança tem que começar em mim. Vou esperar chegar dia 1 de janeiro de 2026 para mudar. Por quê? Porque é um ano novo. Não adianta o ano novo se a mudança não acontecer em você. Se você não resolver fazer a vontade de Deus, se você não buscar, agora, se for, arregaça as mangas e trabalha, viu? Porque a seara é grande e tem que estar na presença de Deus, tem que ter intimidade com Deus para poder fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, para finalizar, eu quero que vocês continuem orando pela nossa juventude, por essa igreja, pelo nosso pastor, porque não é fácil. Eu sempre tive aí desse lado aí, nunca tive aqui em cima. E o quanto é difícil você pregar, você se esvaziar de você mesmo e deixar Deus usar você. Que Deus ajude vocês, nos ajude, na verdade, né, a ser pessoas melhores, a nos preocupar uns com os outros, a orar pelos outros. Não adianta eu oferecer uma carona, oferecer um alimento, se eu não estou orando por aquela pessoa, se eu não estou buscando a minha melhoria e buscando a melhoria dela. Então, que Papai do Céu possa nos usar
nos capacitar todos os momentos de nossas vidas, para que nós possamos dar o nosso melhor sempre, independente de onde a gente esteja, que a gente possa dar o nosso melhor sempre, isso no trabalho, isso na escola, em qualquer lugar. Nós somos luz, nós somos sal. Não adianta a gente tentar esconder a nossa luz, tentar não brilhar. Nós estamos aqui para brilhar, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E se você não está fazendo a vontade de Deus, o seu brilho vai apagando. É como a brasa. Se você tira ela da fogueira, em algum momento ela vai esfriar e vai apagar. E aí ela não vai mais aquecer, ela não vai mais clarear, ela não vai fazer mais nada. Assim somos nós, irmãos. Nós somos um membro do grande corpo. Cada um precisa um do outro aqui. Cada um precisa da ajuda e da oração do próximo. Que a gente se preocupe um com o outro, que a gente tenha principalmente intimidade com Deus, para poder chegar e dizer assim: Deus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor seja meu amigo, que o seja íntimo, para que a gente possa brilhar onde quer que a gente esteja. Não esqueçam disso, tenham intimidade com Deus, e a gente só tem intimidade com quem a gente tem proximidade, com quem a gente conhece, com quem a gente fala direto, com quem a gente ouve direto. Não tem como ter uma intimidade de longe. Não tem como a gente ter uma intimidade se a gente não fala com aquela pessoa todo dia. E o Senhor é a única pessoa que a gente consegue falar todo dia, o tempo todo, e Ele está disponível para a gente, para escutar o que a gente tem a falar, para nos ajudar, para nos abençoar, para nos guiar onde quer que nós estejamos. Amém?